Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, de álgebra linear, com a nossa aula de número 20, tá? Nesta aula, pessoal, a gente vai falar de isomorfismo de espaços vetoriais, tá? Vamos entender que, de certa forma, isomorfismo entre espaços vetoriais está muito ligado ao fato do cálculo da inversa, da transformação, ou até mesmo do fato da função ser bijetora, tá? Então, vamos entender melhor como ocorre. Bem, pessoal, nosso objetivo, então, nessa nossa videoaula, é identificar as transformações inversíveis, tá? Ou seja, olhar para a transformação e, de certa forma, saber responder se essa transformação admite inversa ou não. Bem como, pessoal, calcular essa inversa, né? Se a transformação admite inversa, então, vamos ao cálculo da transformação inversa, né? Da transformação inversível. Então, aprender a calcular essa transformação inversa. E, além disso, definir, isomorfismo de espaços vetoriais. Esse é o nosso objetivo nesta aula de hoje. Vamos à luta, então. Bem, vamos lá. Vamos começar com a transformação inversível. Inicialmente, vamos à definição. Bem, pessoal, por definição, a gente vai acabar dizendo que uma transformação linear T de U em V é inversível se existir uma função que a gente vai denotar de T a menos 1. Olha só, essa aqui vai de U em V, essa daqui vem de V em U, tá? Chamada inversa de T, dá o quê? Quando tu compõe a T com a sua inversa, dá identidade em V, tá? E quando eu componho a inversa com a T, vai dar identidade, no caso em U, tá? Porque quando a gente faz assim, quando a gente o que seria essa T composta com T, a menos 1? Na verdade, é a T calculada em T menos 1, Então, se essa daqui vai de V em U, Então, a T vai de U em V, Então, quando a gente calcula a T composta com T, vai dar identidade em V, Vai dar identidade em V. Quando a gente calcula a T a menos 1, T a menos 1 composta com T, de certa forma, é a T a menos 1 calculada em T, Então, a T vai de U em V, tá? E aí, depois, quando for calcular T de U em V, depois vocês calculam T a menos 1 na imagem da T, que é em V, que vai de V em U. Então, isso daqui vai dar identidade em U, tá? Então, você, de certa forma, a T composta com a T composta com a T a menos 1 é a identidade em V, a T composta com a T a menos 1 composta com a T é a identidade em U, tá? Então, essa é a definição, de certa forma, de uma matriz ser inversível. Para ser inversível, tem que existir essa função aqui, tal que quando tu faz a T composta com a inversa dá identidade, A T vezes a inversa dá identidade, tá? Certo? Perfeito. E sabemos que uma função é inversível somente se ela é bijetora, tá? Isso aqui eu já tinha comentado com vocês, tá? Uma função, de certa forma, ela é inversível se ela é bijetora. Isso aqui eu tô falando de função mesmo, tá? Mas essa ideia vai acabar sendo generalizada para espaços vetoriais. Ou seja, a função ela é inversível se ela é bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Não pode ser só injetora ou só sobrejetora, tem que ser injetora e sobrejetora, para ela ser bijetora. E se ela é bijetora, então ela é inversível. E se ela é inversível, ela é bijetora. É somente essa relação, tá? Logo, uma transformação também linear T de U em V, ela vai ser inversível se ela for injetora, ou de outras palavras, conforme a gente viu no vídeo anterior, se o núcleo da transformação T conter apenas o zero, o vetor nulo, tá? E ela vai ser sobrejetora, se a imagem da transformação T for todo W. Então, de certa forma, pessoal, você olhando para a transformação, ou, no mínimo, fazendo uns cálculos simples, você já consegue determinar se aquela matriz, se aquela transformação, ela admite ou não admite inversa, Por quê? Você olha para a transformação, muitas das vezes você já vê que a imagem da transformação não é todo o contradomínio. Então, de cara, assim, eu até dei um exemplo no vídeo anterior, que eu defini uma T, por exemplo, do R2
em R, né? E aí esse AT pegava um ponto aqui XY, né? E levava no T de XY, que era uma constante, por exemplo, igual a 1. Logo, a imagem dessa transformação só vai ter o conjunto unitário 1, que é diferente do contradomínio. Então, já daria para você dizer logo que essa T aqui não admitiria inversa, porque ela não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, então ela não é bijetora. Se ela não é bijetora, ela não admite inversa, tá? Então, se perguntar assim, como você pode dizer, né, afirmar que uma transformação ela admite inversa ou não admite, né? Percebendo se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Então, quero ver, eu tô com dúvida, eu tô achando que essa transformação ela não é injetora. Então, o que eu faço? Eu calculo o núcleo da transformação. Se não for só o vetor nulo, ela não é injetora, tá? A gente já aprendeu a calcular o núcleo também nas aulas anteriores. Perfeito, pessoal. Vamos a um exemplo, então. Olha, vamos pegar a T de R2 em R2, definida dessa forma. A T de XY é Y 2x menos Y, tá? Então, pega um vetor aqui, XY aqui, o T dele vai ser Y 2x menos Y. Essa é a regra, tá? Bem, eu estou definindo essa T1 aqui, de R2 em R2 também, definida dessa forma. T1 de XY é x mais Y sobre 2 e x, tá? Observe, o que eu vou falar? Eu estou desconfiando, pessoal, que essa T1 aqui, ela é a inversa da T. Para mim verificar que a T1 é a inversa da T, eu tenho que compor a T com a sua inversa, no caso a T1, e verificar se isso vai dar identidade. E depois compor a T1 com a T e verificar se também vai dar identidade. Então, ou seja, eu vou fazer aqui T composta com a T1 no ponto XY, que ela está pegando no R2. Então, isso aqui é definição lá da ideia de composição, tá, pessoal? Isso aqui a gente atrás dos cursos anteriores de funções, no caso, das aplicações lá, né? A T composta com a T1 é a T calculada em T1. Então, de certa forma, é a T calculada em T1 de XY. Aí você usa essa regrinha aqui, ó. Quem é T1 de XY? Tá aqui, ó. T1 de XY é x mais y sobre 2x. Então, no lugar disso daqui, eu vou colocar quem? X mais y sobre 2x. Então, eu estou calculando a T nesse vetor, que é um vetor do R2. Mas, embora seja assim, é um vetor do R2, tá? A primeira componente é uma soma dividido por 2, mas isso aqui ainda vai dar um número, tá? Aí, o que a regra da T fala, pessoal? Olha só. Eu pego, olha só, o x e o y, tá? O y vem para a primeira entrada, que é o cara que eu estou passando aqui na segunda entrada, vem para a primeira entrada. Na segunda entrada, eu multiplico o cara da primeira entrada por 2 e subtraio o cara da segunda entrada. Olha só a regra, presta atenção, tá? Vamos lá. Então, vamos adaptar isso daqui para esse número. É como se você estivesse enxergando isso tudo aqui como se fosse o teu x, tá? Nesse caso aí de cima. E esse cara aqui que tá, na verdade, o x é o y. Então, essa é a regra. O cara da segunda entrada vem para a primeira. O cara da segunda entrada vem para a primeira. Então, o x vem para a primeira, tá aqui, que é o cara da segunda entrada. Na segunda entrada, eu vou pegar o cara da primeira entrada, que é o x, e multiplicar por 2 e depois subtrair o cara da segunda entrada. Então, eu vou pegar o cara da primeira entrada, que é x mais y sobre 2, e eu vou multiplicar por 2, tá aqui, ó. E depois eu subtraio o cara da segunda entrada, que no caso é x, então menos x. Então, a T aplicada nesse vetor deu esse valor, certo? Perfeito. Agora, olha só o que vai acontecer, pessoal. Aqui, esse 2 vai cancelar com esse 2. Aí, aqui vai ficar x mais y menos x. Então, de certa forma, esse x vai cancelar com esse menos y. E vai ficar só y aqui. Então, esse cara aqui vai dar xy. Só que xy é a própria i aplicada em xy. A identidade aplicada em xy vai dar o próprio ponto, tá? Essa é a regra da identidade, tá? No caso aqui, a identidade do R2 é R2, tá? Então, eu pego um cara aqui, xy, o i de xy é ele mesmo. Essa é a transformação de identidade, tá? Pega o vetor e leva nele mesmo. Então, xy é o próprio i de xy. Então, a T composta com a T1 deu a identidade, certo?
Agora vamos verificar o outro lado, que é a T1 composta com a T, certo? De x, y. A T1 composta com a T é a T1 calculada em T de x, y, tá? É tudo tempo isso. Essa aqui é só você abrir o parênteses aqui, tá? T1 calculada em T de x, y. Só que a gente já sabe quem é T de x, y. A T de x, y é y 2x menos y. Então, no lugar da T de x, y, eu vou colocar quem? Y 2x menos y, certo? Agora, a gente vai ter que olhar para o outro lado, certo? Olha, a T1 calculada agora nesse vetor. Qual é a regra da T1, pessoal? Olha aqui a T1. Eu pego o primeiro e a segunda entrada, somo e divido por 2. Depois eu pego o que está na primeira entrada e coloco na segunda entrada. Então, essa é a ideia. Então, olha, vamos lá. Quem é que está na primeira entrada? Aqui, o y, e o da segunda entrada, 2x menos y. Então, eu vou somar o y com o 2x menos y e dividir por 2. Tá aqui. Essa é a primeira entrada. E depois eu pego o cara que está na primeira entrada e coloco na segunda. Tá aqui. Só que olha só o que vai acontecer quando eu fizer isso. Esse y vai cancelar com esse y. Certo? Então, vai ficar 2x sobre 2. Aí, esse 2 vai cancelar com esse 2. Certo? Então, vai ficar o quê? X aqui. Y. XY. Que é a identidade em x, y. Certo? Então, novamente, a identidade em x, y. A T1 composta com a T deu a identidade. Então, podemos concluir que T é inversível e mais ainda, T1 é a sua inversa, tá? Isto é, a T menos 1 é a T1, que eu mostrei aqui, que eu exibi. Mas aí você poderia perguntar, professor, mas espera aí, vamos conversar, né? Beleza, eu entendi o que você fez aí, mas a minha dúvida é o seguinte. Bem, você pegou uma transformação T e falou, olha, considere essa transformação linear T1. Então, essa T1 aqui fez as contas e mostrou que ela é inversa. Como você calculou essa T1? Como você sabia que essa T1 era inversa? Eu não sabia, né? Eu não sabia, né? Foi dada e eu verifiquei e era, certo? Mas a pergunta é, como eu calculo a T1? É isso que eu quero saber. Por exemplo, imagine que eu tenha só a T, né? E eu quero verificar, quero encontrar, né? A inversa dela, a T menos 1. Como é que a gente vai proceder para encontrar essa inversa? Primeiro você teria que verificar que essa inversa existe, né? Aí você pode ver se ela é injetiva e sobrejetora, tá? Nesse caso, eu tenho certeza que vai ser, mas tem que fazer as continhas. Beleza, se ela é injetiva e sobrejetora, então a T inversa existe. E como eu consigo determinar essa T aqui? Sem saber quem ela é. Como eu consigo determinar ela, tá? Então, é isso que eu vou tentar responder daqui em diante, certo? Daqui em diante no nosso vídeo. Grave bem essa T1 aqui, que no caso é a T a menos 1, tá? Grave bem a cara dela. Depois eu vou refazer isso daqui, supondo que eu não sei que a T a menos 1 é essa função. Só tem a T. E eu vou tentar encontrar essa transformação aqui. E a gente já sabe que realmente ela é a inversa, porque a gente já verificou aqui. Tá? Perfeito. Então, o cálculo da inversa. Bem, vamos supor que T de U e V é uma aplicação linear inversível. Estamos supondo que ela é inversível. Então, teoricamente, eu já teria verificado que ela era injetora e sobrejetora. A pergunta é, como determinar a T a menos 1, tá? A resposta, pessoal, está na própria definição. A própria definição da aplicação inversa acaba respondendo para você como você determina a T a menos 1. Da seguinte forma. Bem, suponha que U pertence a U, tá? E V pertence a V, tá? Tais que o T de U é igual a V, ou seja, o V é a imagem por T de U, né? É a imagem por T de U, certo? Então, vamos supor isso daqui, que T de U é igual a V. Então, pessoal, se T de U é igual a V, e eu sei que a T admite inversa, então eu posso passar a T a menos 1 em ambos os membros, tá? Então, eu passo a T a menos 1 aqui e a T a menos 1 aqui, certo?
Só que a t a menos 1 composta com a t é a t a menos 1 composta com a t aplicada em u. Só que a t a menos 1 da t é a identidade. Então, isso aqui é a identidade de u. Só que a identidade em u é o próprio u, certo? É o próprio u. Então, tu tem que, de certa forma, a t a menos 1 aplicada em v é o u. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal, nessa demonstração. T de u é igual a v, se somente se isso acontece, se somente se isso acontece, se somente se t a menos 1 de v é igual a u. Então, de certa forma, olha só para essas duas da ponta. T de u é igual a v, se somente se t a menos 1 de v é igual a u. Então, temos essa relação aqui. É com essa relação que a gente encontra a matriz inversa, tá? Então, ó, se t de u é igual a v, a t a menos 1 de v, então passa a t a menos 1 aqui, aqui só fica o u. Quando tu passa a t a menos 1 aqui, aqui vai dar a identidade que é u, tá? Então, t de u igual a v, se somente se t a menos 1 de u, t a menos 1 de v é igual a u, certo? Então, vamos lá, ó. O mesmo exercício que eu tinha anteriormente lá, que aqui eu já afirmei que a inversa era... Afirmei não, eu já trouxe, digamos assim, como uma hipótese. Não. Verifique que essa é a transformação inversa, certo? Aqui eu só tenho a minha transformação. Tenho a t de R2 em R2, dada por t de xy, que é igual a y 2x menos y, tá? A gente já sabe que é a inversa dela, mas suponha que a gente não sabe. Então, determine a t a menos 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso determinar essa regra aqui, né? Quem é a t a menos 1 aplicado num ponto qualquer do R2, tá? Então, eu preciso determinar quem é a t a menos 1 de xy quando o xy vai ao R2, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso determinar essa regra. Eu vou usar o que eu fiz aqui em 1. Então, eu vou supor que esse t a menos 1, esse t de u que eu peguei aqui, no caso, esse u que está fazendo o papel desse u, é esse vetor aqui, né? xy. Estou supondo que esse t de u aqui, ele é, digamos assim, igual a um vetor v. Esse vetor v, cujas componentes é AB, porque a gente está falando no R2, tá? Então, por isso que a gente está aparecendo aqui duas componentes. Isso aqui vai acabar variando, tá, pessoal? De acordo com o espaço. Então, ó, suponhamos por que t a menos 1 de xy é igual ao vetor AB, tá? De certa forma, o que eu tenho que verificar aqui, pessoal? Que eu tenho que escrever esse A e esse B em função de xy, porque eu estou calculando no ponto xy. Então, a regra da transformação t a menos 1 tem que depender de x e de y, certo? Então, de certa forma, eu estou querendo escrever A, né, e B em função de x e y, certo? Esse é o nosso propósito, de certa forma. E como é que a gente vai fazer essa escrita, pessoal? É simples, eu vou usar 1. Por quê? O 1 diz o seguinte, se t a menos 1 de v é igual a u, significa que a t de u é v. Então, de certa forma, ó, t a menos 1 desse vetor é igual a v, só ajeitando aqui, ó, t de u igual a v, significa que a t de v, ó, passa a t aqui e a t aqui. Aqui vai dar identidade, então vai voltar para o u. E aqui vai ficar o t de AB. Então, vai ficar t de AB é igual a xy. Então, é isso, ó. Só invertir aqui, tá? t a menos 1 de xy é igual a AB, se somente se t de AB é igual a xy. t de AB é igual a xy. Então, usei isso. Então, é com essa regrinha aqui, pessoal, que eu determino quem é, no caso, o A e o B em função de xy. Porque eu tenho a regra da t, pessoal. Porque eu tenho a regra da t, foi me dada. Tá aqui a regra da t, ó. Pago um cara aqui, é y, 2x menos y. Então, ó, quando eu estou calculando a t em AB, tá? Então, para encontrar a regra que define t menos 1, basta escrever o vetor AB em função das coordenadas x, y, certo? Só que como eu sei o t de AB, ó, o t de AB, olha só a regrinha da t aqui, ó. Pega a segunda entrada atrás para a primeira, e aí aqui na segunda entrada você pega o da primeira entrada, multiplica por 2 e subtrai y, certo? Então, ó, pega a primeira entrada, pega a segunda entrada atrás para a primeira,
multiplica, na segunda entrada multiplica a primeira entrada por 2 e subtrai o da segunda entrada, que é B. Então tá aqui o T aplicado em AB, deu isso. Só que o T aplicado em AB por aqui é XY, tá? É XY. Então por aqui, ó, a gente ganha essa igualdade de vetores. E aí aqui, por igualdade de vetores, a gente já sabe que dois vetores são iguais, se somente se as suas componentes são iguais. Então a gente sabe que B é igual a X, tá? B é igual a X. E que 2A menos B é igual a Y. Então a gente tem um sisteminhazinho, né? Bem aqui, ó. Só que aqui já vem de cara o B em função de X, né? Então a gente já sabe quem é B. E aí aqui eu quero isolar o A, né? Então eu vou pegar o B e jogar para o outro lado. Então vai ficar 2A, vai ser igual a B, tá menos, vai ficar mais, né? Mais Y. Só que eu já sei que o B vale X. Então, no lugar do B, eu vou colocar X. Então vai ficar 2A igual a X mais Y. Eu pego o 2 que está multiplicando, passo dividindo. Então o A é X mais Y sobre 2. Então eu descobri quem é A e B em função de XY. Aí eu volto aqui, ó. Tá aqui, ó. Regrinha da transformação, né? Regrinha da transformação. O T a menos 1 de XY é AB. Só que o A é X mais Y sobre 2. Então tá aqui, X mais Y sobre 2. E o B é X. AB. Só que o B é X. Então, olha só. T a menos 1 de XY é X mais Y sobre 2X. E, só para você confirmar, é a mesma transformação que eu já tinha encontrado antes, né? Que eu falei para vocês, que a gente verificou aqui, né? Bem aqui, tá aqui, ó. X mais Y sobre 2x, tá? A gente verificou que realmente é a inversa, certo? Então, se eu não soubesse quem era a inversa, era dessa forma que eu ia proceder, tá? Para me encontrar, calcular a inversa. Então, o que está por trás é simplesmente essa fórmulazinha aqui. Ou seja, a gente escreve, né? A gente escreve, de certa forma, o vetor U em função das componentes do vetor V. É essa a ideia. Certo? Agora vamos falar de espaços isomorfos, pessoal. Bem, a ideia é bem direta, só a definição mesmo, tá? Olha, se você tem dois espaços vetoriais, U e V, tá? Sobre um corpo K, chama-se isomorfismo de U em V a toda transformação linear bijetora T de U em V. Então, olha só, pessoal. Se, né? Você tem uma transformação linear T de U em V. Se essa transformação ela é bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora, então a gente diz que ela é um isomorfismo entre o espaço U e V, tá? E se existir um isomorfismo entre U e V, a gente diz que esses dois espaços são isomorfos, certo? Então é bem direto, é só isso mesmo. Então, para você verificar que U é isomorfo ao espaço vetorial V, você precisa exibir uma transformação que é bijetora entre esses dois espaços, certo? É isso, tem que existir essa transformação. Se não existir essa transformação que é bijetora, a gente não pode afirmar que esses dois espaços são isomorfos, certo? E aí a gente tem vários ganhos, tá? Que você teria que estudar mais a fundo. O fato de dois espaços serem isomorfos, você vai acabar vendo que tem muita relação entre eles, que muitas das vezes você tá num, você pode adquirir informação de outro espaço só pelo fato dele ser isomorfo, tá? Então, muitas vezes você quer saber uma informação desse espaço que você não tem, mas você verifica que ele é isomorfo ao outro, e aquele outro espaço tem aquela informação que você precisa. Então, essa informação também vai ser transportada para esse espaço daqui, simplesmente por eles serem isomorfos, certo? Então, é muito interessante essa ideia, mas é um estudo assim que você precisaria se aprofundar mais, tá? Precisaria se aprofundar mais. E é muito bacana quando você estuda isso mais a fundo, isso dá ideias de você fazer trabalhos em cima disso, tá? Até mesmo ideia para você escrever artigos, né? Questão também de TCC, essas coisas, isomorfismo entre espaços, é muito bacana, tá? Mas, claro, você precisa se aprofundar. Bem, o nosso objetivo do nosso vídeo de hoje era esse, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, não esqueçam, a gente está por aí para tirar essas dúvidas
E bons estudos a todos, continuem empenhados, que logo, logo a gente chega ao final do nosso objetivo final, né? Até a próxima!